rádio Vibe Mundial FM. Uma excelente noite! Vibe Mundial! Vibe Mundial FM. A Vibe Mundial apresenta Programa Sugar Daddies, relatos, causos, mistérios, assombrações e entretenimento fantástico, com Tiago de Souza, Rogério Oliveira e Luciano Milici. É isso aí, diretamente dos estúdios da Vibe Mundial em São Paulo, materializam-se na sua tela e no seu rádio os Sugar Dads. Boa noite, açucarados da família Dad, babies e não tão babies assim. Peguem seu drink e embarquem nessa lancha de horror, assombrações, histórias, causos, relatos e humor com a gente. Hoje é 8 de abril de 2026, estamos ao vivo na Rádio Vibe Mundial, agora com muito mais potência. A rádio, porque aqui o remédio não resolve. Bom, hoje, excepcionalmente, estamos transmitindo com muito mais alegria do que a gente estava antes. Por quê? Porque hoje é o nosso terceiro programa, então a gente está muito, muito, muito alegre mesmo. Bom, e olha só, já vai deixando o seu like aqui no vídeo no YouTube e pode começar a mandar as mensagens e tem também o telefone que quem vai falar não sou eu, vai ser um dos meus amigos assim que eu apresentá-los. Eu sou Luciano Milici, a voz de Sete Além, e aqui do meu lado o homem, a lenda, o mito, o criador do que te assombra, o Tiago de Souza. Boa noite, Tiagão. Boa noite, Luciano, boa noite, Rô, amigos e amigas, tudo bem? É um prazer estar mais uma vez aqui. Sobrevivemos ao segundo programa, né? Vamos ao terceiro e... seguimos. Vamos que vamos. E olha, o cara aqui que tá do meu lado é o cara que todo mundo ama. Todo mundo é impressionante. O jovem do canal Sem Tempo, Rogério Oliveira. Como é que tá, Rô? Boa noite, Lu. Boa noite, Ti. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores aqui. Tô muito bem. Feliz por estar aqui ao lado de vocês, nosso terceiro programa, para falar de assombração. Exatamente, assombrações. Bom, é genérico, porque ele deu a ideia assim no meio da hora. Não entendi, foi na emoção, né, cara? Eu quero explicar. Todo mundo aqui já conviveu, viveu, passou por uma casa assombrada. Não, mas você não falou casa assombrada, você falou assombrações. Assombrações. E assim, ó, porque a gente podia, casa assombrada podia ser um tema, mas mas eu acho que vai ser. Depois a gente segmenta, mas ó, Isso. todo mundo, como ele falou, conhece histórias de assombração, de fantasmas, todo mundo tem histórias de criatura na estrada, poltergeist. O que sabemos sobre esse fenômeno do sobrenatural que se manifesta em histórias de assombração? Bom, já vai ter o Frequência Assombrada aqui no nosso programa, onde você liga e fala com a gente por quais telefones, Rogerão? 11 3171 0221 ou 11 3262 4490. Anota esse telefone aí. Se você não anotou, quer pegar esse telefone, já vai lá no YouTube, confere se você está inscrito aqui na Vibe Mundial FM, confere se você também é inscrito lá no Sugar Dads, e aí você tem acesso a todas as informações. Isso mesmo, e a gente até centralizou todos os nossos links temporariamente num site que a gente vai mudar, vai melhorar, mas é só para todo mundo se encontrar, que é no www.sugardads.com.br ou então só sugardads.com.br. Você já encontra todos os nossos links de vídeos e outras coisas mais. E vamos agora entrar nas catacumbas decoradas em neon dos Sugar Dads. O tema de hoje é assombrações, então ó, loira do banheiro, a mulher da capa preta, a mulher na estrada, o que são, o que comem, onde vivem, eu já ia falar besteira. Antes de contar os relatos, a gente vai falar a respeito de assombrações. Porque tá então, mais controlado, né, cara? Então assim, vamos entrar nesse quadro de arquivos proibidos, eu vou ouvir dos meus amigos aqui, nós todos vamos ouvir o que são as assombrações, como elas nascem. O Tiago tem muita coisa para falar disso, o Rogério também. Vamos lá, Tiagão. O que eu falo sobre como elas nascem? Eu não sei, assim, cara. Eu não quero ainda que vocês contem histórias. Eu quero que vocês então, falem você disso. acredita? Não, então vamos lá. Para mim, as assombrações estão imediatamente ligadas a experiências individuais ou comunitárias. É isso que vocês esperam de mim? Mas discorra uma parte por mais favor, careta. Sim. Uma parte mais careta, tá bom. Doutor então, Tiago irá falar agora. Então eu acredito que a gente tem, a partir dessas experiências, muitas vezes traumáticas, elas têm como desdobramento a concepção de histórias sobrenaturais em muitas direções, a depender do fato gerador, evidentemente. Já deu o exemplo de algumas histórias
de assombração que a gente vai abordar hoje, e eu vou tentar provar essa minha teoria contando algumas dessas histórias. Se me permitirem, eu gostaria de contar a história da loira do banheiro com todas as suas nuances no momento oportuno, evidentemente, quando Cara, o senhor vai ser me autorizar. Vai ser sensacional, mas eu não autorizo nada, que vocês que mandam. Mas eu quero saber do Rogério também sobre isso. Cara, e assim, você falou um ponto aí que depois eu acho que pô, o pessoal tem que saber disso, porque você já falou muito isso pra mim, assim, fora do ar, sobre como elas nascem no quesito social, na questão de por que sempre é uma mulher, uma noiva, andando gente... na estrada. Pô, isso é legal se der pra Tá você bom. falar. Não, eu vou falar na hora que a gente falar da Tá bom, loira do fechou. banheiro, eu conto um Então, pouco disso. você, Rogério, e aí? Antes de contar histórias, fale aí um pouco do que você sabe a respeito disso. Eu acredito muito que a assombração, fazendo uma analogia muito boba, assim, é uma fotografia, sabe? Ou até um vídeo que fica fixado naquele lugar, naquele momento. Ele é meio que a Matrix bugada ali, sabe? Refletindo alguma coisa muito bizarra que aconteceu ou que as pessoas acreditam que aconteceu. Acredito também na assombração, que é fruto de energia. Eu não boto tanta fé que a assombração foi uma pessoa. Mas eu acredito que nós temos energia, tudo à nossa volta tem energia e ela se manifesta de maneiras diferentes. E não só energia espiritual, mas também energia elétrica, energia magnética, entende? Então, Aqui acho em que São isso Paulo, causa. quando chove muito, não tem. Não tem. Quando... Aí eu te falo, até tem, mas não na sua casa. É isso. Tem os fios arrebentados. Na minha casa, quando chove, acaba a 7 além. Mas você falou... Não vira 7 além, não é o contrário. Acaba o canal 7 Ah, além, mas tá. vira 7 além. Você tá certíssimo. Mas vocês falaram uma parada aí que é importante. Vocês sabiam que não tem casa mal assombrada sem pessoas morando dentro? De verdade, não existe o fenômeno de local assombrado sem pessoas dentro. Você falou um negócio assim, pô, eu não acredito que um fantasma seja um espírito, talvez não seja um espírito de um morto, mas sim uma energia que a gente vivo dá para rememorar Há aquilo. controvérsias. Não, mas eu acho interessante porque muita gente fala, pô, não existe, você não desperta um fantasma de um local se você não estiver lá dentro. Mas é teoria, né? Fala aí. Controvérsia. Casa do Afonso Sardinha tá aí pra gente contrariar essa tese. Casa do Afonso Sardinha fica ali no Pico do Jaraguá. Quem for até o Pico do Jaraguá e vai viver uma experiência muito bonita, porque é um lugar maravilhoso, é super... é uma mata linda, preservada, é um parque Jaraguá, e lá tem a Casa do Afonso Sardinha, que já na entrada, isso não estou inventando, se for lá amanhã você verá uma placa dizendo que essa é uma casa que foi feita com uma mistura, ela é uma casa de taipa de pilão que foi feita com uma mistura de barro com vísceras de animais. Isso está escrito lá. Evidentemente que os teóricos da conspiração, que a gente adora, se não fossem eles a gente não teria tanta história, dizem que, na verdade, são vísceras humanas que serviram para dar liga a essa massa de barro socada com madeira. E o que aconteceu? Tem uma história muito marcante de lá, e nessa ocasião o segurança do parque achou que tinham invadido a casa, que fica fechada, então por isso que eu estou contrariando a sua afirmação de que sempre tem, não, pode ser que não tenha. E ele ligou para a polícia, falou, olha, tem vândalos invadiram a casa, estão destruindo a casa, por favor, preciso de reforço, pelo barulho tem muita gente lá dentro, arrebentando tudo, e aí quando os policiais chegaram, abriram a porta, não tinha ninguém, e aí ele falou, olha, boa sorte aí com sua tarefa de segurança aqui do parque, a gente está indo nessa porque não é uma ocorrência para a polícia, é uma ocorrência para o Ghostbusters, exatamente, we're gonna call Ghostbusters. A família Smurl, que é daquele caso que os Warren investigaram, também eles... mandei o link pro Sugar Daddies para vocês espalharem essa live. Eu não consigo mexer. Não consigo mexer quando começa o aconteceu isso. Eles, assim, tava infernal a assombração ali na casa, e eram duas casas juntas, né? E aí, por fim, o que eles tiveram que fazer? Vamos dar uma volta, vamos ficar um final de semana fora para espairecer, porque era avó, mãe, pai e filhos naquele inferno de assombração. Eles foram embora. Quando eles voltaram na segunda-feira, os vizinhos estavam indignados. Eles falaram assim,
os demônios estavam fazendo festa na casa de vocês. Tava tendo barulho e grito de tortura e dor e né. Mas eu só levantei isso realmente como uma teoria, que dizem que sem uma pessoa viva para dar a energia, essa memória não revive. Mas você já deu uma boa história aí que, pô... Só para complementar essa história da casa do Afonso Sardinha, é muito curioso, porque em 94, anos 90, tentaram fazer um albergue da juventude lá. E quando os gringos, né, o pessoal de fora do Brasil vinha, porque o lugar é maravilhoso, o parque é maravilhoso. Verdade. Eles não conseguiam passar uma noite, porque era uma coisa tão assustadora de gente mexendo em você e tal, que os caras iam embora, falavam, Deus, pode ficar comigo, vou embora. O mais interessante é que pessoas de fora, estrangeiros, que não sabiam de história não sabem da nenhuma, memória, só para nada. Tem relato de turista alemão, turista holandês. Foi ficar na casa e se deparou com situação de assombrações clássicas, né? O famoso poltergeist. Não, mesmo. mais do que clássica, porque os poltergeist ele apaga a luz, ele é meio ele faz inocente. assim, Essas eles tinham um toque, que é uma coisa muito assustadora, que é de você ser pego, agarrado, passar a mão em lugares, enfim, íntimos. Os relatos eram horrorosos de lá, né? E é um lugar maravilhoso. E só para falar, a gente falou de memória, de trauma, disso e aquilo, até falando de onde eles nascem. O Afonso Sardinha era um cara que, historicamente, é lembrado como um desbravador, né? Um bandeirante meio de referência. E ele é, até hoje, patrono da nossa siderurgia, porque ele descobriu metais preciosos, né? Metais raros no Pico do Jaraguá, que era um lugar sagrado para várias etnias, especialmente canindés e esqueci a outra, mas etnias de indígenas que tratavam aquele espaço como um espaço sagrado. Ele invadiu, matou muita gente, enfim, teve uma série de comportamentos muito típicos dos empreendedores dessa época, né? A gente está falando do século XVI, né? Então, ele chamava Afonso Sardinha o Velho, porque teve um filho que chamava Afonso Sardinha o Filho. Bacana. Bom, vamos entrar já nas histórias então, porque assim, não adianta a gente falar tanto de conceito, sendo que vocês são usinas de relatos de assombração. Você tem um monte aí de história que você já contou pra gente aqui em outros momentos, de, sei lá, pessoas que andam na estrada, que caminham em fazendas. Você tem histórias pessoais, histórias... Conta aí pra gente. Eu quero contar a primeira assombração com quem eu convivi, que é a primeira história que eu lembro do meu pai, dos meus pais, né? Principalmente o meu pai contando a história. Ele trabalhava numa fazenda, que era uma fazenda do governo do estado de São Paulo, e aí esse ponto é importante, vai conectar lá. E aí, nessa fazenda, ela não tinha fins lucrativos, né? Era uma fazenda para pesquisa e o que ela produzia ali ia para doação, enfim. E ali muitos estudantes saíam aqui de São Paulo, entre outros lugares, e iam estudar matérias lá tinha pesquisa com suinocultura, com cereais, enfim. E eles ficavam nessa fazenda, que era uma fazenda muito grande, bem estruturada, arrumada, então, e era um pouco longe do centro da cidade, tinha um lugarzinho para eles ficarem ali, eles ficavam lá. Certa vez, isso acho que mais ou menos 94, 95, 2 estudantes aqui de São Paulo foram ficar nessa fazenda para acompanhar as pesquisas com suíno. Lá foi o primeiro lugar, acho que do Brasil, que fez inseminação artificial em suíno. Caramba. E eles estavam acompanhando alguma coisa assim de pesquisa genética e tal. Moleque crânio, assim. E eles iam ficar 2 semanas lá, passaram a primeira semana lá, tranquilo. Ficaram tão felizes com o tratamento que eles receberam ali do pessoal que trabalhava com meu pai, do meu pai. Eles falaram, pô, vamos fazer um churrasquinho aqui para agradecer para vocês. A gente pode ir lá comprar uma carne e tal. Aí foram. Inclusive foi meu pai que levou eles para comprar carne no mercado, voltou. No meio do churrasco, eles começam alguém perguntou para eles como é que tá, o que vocês estão achando, estão gostando da fazenda, estão gostando? Eles, não, muito legal, muito isso, a gente só achou calor, mas beleza. E no primeiro e no segundo dia a gente achou o vigilante de vocês muito mal-humorado. Mas aí no terceiro dia ele já estava legal com a gente, já estava conversando, já estava cumprimentando nós, já estava legal. Aí o pessoal parou para pensar, sabe, analisar aquela situação. E aí falaram, mas que vigilante que vocês estão falando?
É um vigilante, o senhorzinho, que ele vem daquela estrada ali, daquele canto e vai pra lá e tal. Tá sempre com um saquinho nas costas, assim. Cabelo uma roupinha. O vigilante, pô. O velhinho. Aí ele falou, não, a gente não tem vigilante. O vigilante daqui se aposentou em 89 e não abriu concurso. Então nós nos revezamos nos plantões para ficar aqui e durante a semana no máximo o que acontece é a guarda municipal vem aqui, faz uma ronda e sai. Não tem vigilante aqui. Vocês estão conversando com uma assombração muito famosa da fazenda, que nós conhecemos como o Velho do Tacho, que dizem que é um senhor que escondeu o ouro aqui e aparece toda noite aqui. Sensacional. Muito bom. Caramba! Pô, galera, já vai se preparando que, bom, não é agora ainda, mas daqui uns 10 minutinhos, 15, a gente vai estar atendendo vocês. Mas e aí, Tiagão, conta aí também aí umas histórias de Vou assombração. contar da loira do banheiro, então acho que Beleza, já tá vai da ser hora, lindo. pode ser? Pode, pô, sempre, você manda. A loira do banheiro, Maria Augusta de Oliveira Borges, uma menina que aos 14 anos teve um casamento arranjado pelo marido da princesa Isabel, Conde Du, ou Conde Deu, aí depende do seu Depende sotaque do dia, francês, depende do exatamente. dia, E ela acabou se casando com um cara chamado Conselheiro Dutra, né, Francisco Antônio Dutra Rodrigues, que era um conselheiro do Segundo Império, professor de Direito Romano na Faculdade de Direito, e muito, muito, muito importante e influente. E acabou, quando o pai dela morreu, juntando suas joinhas, vendendo as joinhas e foi para a França, fugiu do casamento, né? O casamento dela, aliás, tem uma data curiosa, foi no dia 1º de abril de 1879. Ela vai para a França, é um baita escândalo na corte, na cidade de Guaratinguetá, e ela é convencida a voltar para separar do cara. Ela volta, se separa do conselheiro Dutra e volta para a França. Quando ela volta para a França, ela acaba contraindo raiva humana, né? Aquela doença que a gente tem que levar os cachorrinhos, os bichinhos para tomar vacina, ela contraiu. Hidrofobia, né? A hidrofobia é um variação ali da... Não, a hidrofobia na verdade é um sintoma da raiva, né? A hidrofobia é medo de beber água, embora você tenha muita sede. Então ela morre, seu corpo é embalsamado, transladado para Guaratinguetá. Quando chega em Guaratinguetá, esse tempo a mãe dela vivia sozinha na mansão dos Viscondes de Guaratinguetá e acaba, ao invés de enterrar ela imediatamente, acaba colocando ela em um aposento e ela fica exposta, embalsamada por um tempo. E dizem que as primeiras aparições dela são nesse lugar. Ela bate nessa redoma de vidro e pede água, exatamente porque tinha muita sede, não conseguia beber água. O espírito dela, evidentemente. E aí a mãe também tem um sonho com ela em que ela pede para a mãe para ser sepultada. Ela é sepultada então no cemitério dos Passos, numa capela muito bonita. Eu fui lá visitá-la. E a mãe fica sozinha na casa, que é imensa, a maior casa de Guaratinguetá. Uma mansão, né? A maior, mansão dos Viscondes de Guaratinguetá. E aí o que acontece? A mãe, sozinha naquela casa, não tinha companhia de ninguém, decide vender aquela casa e o único ente que tem dinheiro para comprar é o governo do estado de São Paulo, que compra a casa e faz o que com aquela casa? Transforma em uma escola. Então a loira do banheiro, que foi casada com o conselheiro Dutra, que chegou a ser governador do estado de São Paulo, acaba, passa um tempo exposta na casa, na mansão dos Viscondes, que depois de um tempo vira a escola pública da cidade, e é por isso que a loira do banheiro começa a aparecer, primeiro lá, e depois em todas as escolas do universo. E tem alguma relação com o ritual? A história dela ou não? Você veio depois? Nenhum. A primeira associação da loira do banheiro com algo assombrado, primeiro que ela não era loira, né? Ela era ruiva. E nem vivia no banheiro também. Nem vivia no banheiro, mas a associação dela com o universo sobrenatural é quando pega fogo em 1916, essa escola, e botam a culpa nela. Aí ela tem uma aparição marcante, na verdade é uma manifestação, não é exatamente uma aparição,
quando alguns alunos matam aula e entram num anfiteatro, que provavelmente era exatamente esse lugar, provavelmente é exatamente não, né? Provavelmente ou exatamente. Provavelmente era esse lugar onde ela ficou exposta, tinha um piano que era dela, os alunos fechadinhos ali, tocavam, se fecharam lá dentro, um feixe de luz ilumina o piano e começa a tocar sozinho. Essa é a primeira grande manifestação E sobrenatural você sabe que o piano, associada a ela. o feixe de luz iluminou bem a nota Sol? Não sei, porque estava tudo fechado. Foi a Ele não nota pegou. Sol. Ele não entendeu, né? Ele não entendeu. Não pegou. Piada tão simples, Ele pô. não pegou, ele não viu que eu É. quase caí. Primeiro, ele quase caiu. Não, Isso eu é um tô concentrado fenômeno. contando a Isso é um história. fenômeno. Segundo, Se que eu entrou um filete de luz na nota Sol. O sol. Eu Não, sei, não, gente, explicar- mas a sala estava fechada, eu explicar- entendi a piada. Não, explicar- E você também não entendeu, Mané? Entendeu, Explica porra, pra gente, entendeu, por favor, entendeu, na nota entendeu. Sol. Ele entendeu na hora. Porque estava tudo Ele escuro e entrou na nota Sol. Isso. É a nota eu Sol me recuso a iluminou, é explicar. isso? Me recuso. Não, eu entendi. Não, isso. explicando a que eu- piada, é é um que não é- quadro muito famoso de outro grupo. Isso, Mas a é gente que eu pode achei, explicar. muito ruim mesmo. Assim, eu achei que era uma coisa um pouco Você não mais entendeu. elaborada. Você no Não, primeiro momento ele não entendeu. Que eu entendi, claro, tá tudo escuro. Ah, a aqui gente iluminou. recebeu uma proposta aí dessa aí. Ele vai deixar É quieto? verdade, tem um cara aqui Acabamos de e receber, ele ó. quer fazer um Breaking troca-troca news. com você É, de boné. breaking news. A gente recebeu uma Thiagão, proposta pro Tiagão fazer um troca-troca com um Vamos cara. Ele pensar, perguntou: depois a gente ô vê. Tiagão, Tá. pode Vou- fazer um troca-troca tal de bonés? Vai ser bem interessante pra eles, Tá bom. questão de marcas tal. Legal. É, Você já conviveu com fantasmas? Conhece alguma assombração? conviver assim, não, acho que quase ninguém, né? Mas aquele lance do filme Os Outros, Os né? outros. Mas eu tava até pensando na questão da loira do banheiro, que é interessante porque, primeiro, o ritual dela atual, ele tem muito a ver com Candyman, né? Ele tem muito a ver com o filme Candyman, com outros filmes também, aquele negócio de você ir no banheiro, porque aluno sempre tem essas coisas, lendas em escola para você invocar, até Sete Além mesmo já foi para esse lado de, vai para a escola, faz isso que você vai para Sete Além, sempre pipoca alguma coisa assim no meu ritualístico, celular, né? algum ritual, porque isso lembra do Charlie Charlie? Sim. Então, e assim, já no caso da loira do banheiro, eu acho interessante porque, não sei se vocês viram a nossa amiga Júlia Cassini, ela fez um curta chamado Loira do Banheiro. Ela co-roteirizou, quer dizer, ela roteirizou, dirigiu e tal, mas ela pôs ali como um apoio o Eli Roth, Aham. que ele deu umas dicas ali para ela. Então, quem não assistiu, tá no YouTube, no canal da Ju Cassini. Vale bastante a pena ver, porque é nacional tal, né? E ela até foi para Califórnia apresentar tal esse curta. Mas assim, eu nunca convivi, tive várias histórias, assim, eu me lembro agora uma recente, que é assim, a mãe de um ex-primo meu, porque ele era casado com a minha prima, separou, então não é mais meu primo. Mas a mãe dele faleceu e ela era uma pessoa que rezava muito, tal, vamos chamar ela aqui de Dona Maria. Uma pessoa muito fervorosa, de verdade mesmo essa história. Eu fiquei apavorado, eu era muito novinho na época. E aí vieram parentes de todos os cantos, Paraná, muita gente veio para São Paulo pro velório e enterro. No que eles estavam, aquela coisa, né? Metade da família vai pro velório, passa a madrugada, a outra fica com as crianças em casa. Sempre tem essa bagunça, acaba sendo, infelizmente, um clima festivo para um momento triste. E aí, no que eles estavam lá, uma parente que era do interior, que também não estava relacionada ali, ela ficou na casa, lavando louça, cuidando ali da bagunça dos parentes que estavam já no velório. Ela disse que do nada ela escutou o nome dela. Tipo, fala o nome aí, Silvia. Ela olhou, era a falecida Dona Maria. E a Dona Maria falou assim: Silvia, por que tá todo mundo aqui? Por que todo mundo veio aqui para minha casa? Porque tem um monte de gente aqui na minha casa, um monte de parente, tem um monte de parente em outro lugar que eu não sei onde eles foram, e por que ninguém fala comigo? Me responde. Ela derrubou prato, ela quebrou, ficou apavorada, só que ela teve presença de espírito, e ela falou assim, Essa foi uma boa piada. literalmente, e ela Essa é falou uma assim, boa piada. praticamente... O meu gosto foi melhor. Que o do Não, é ruim também. Nota Sol. Eu acho que a Nota Sol foi melhor, terrível, foi cara. melhor. Nossa. E aí ela falou assim, Dona Maria, a senhora precisa partir, vamos rezar juntas. E ela rezou junto Maria, com como é que eu vou explicar pra senhora? E aí ela rezou junto com a falecida, e a falecida acabou seguindo, desaparecendo. Então, contaram isso pra gente, eu era muito pequenininho e eu fiquei bem assustado mesmo.
Então, assim, foi uma história próxima, né? Não é verdadeira. Não, é verdadeira, mas não é lendária, não é uma coisa que se tornou uma lenda, experiência mas mais pessoal do mais que pessoal. histórica. E vocês têm alguma outra coisa? Eu tenho muita história de assombração. Aí a gente tem que categorizar. Igual você falou, vamos um episódio de casa assombrada, um episódio de cemitério. Mas qual foi, só uma pergunta, por que você, naquele momento de emoção, lançou a assombração assim pra porque gente? Porque eu Pressionou. tô convivendo com um estúdio mal assombrado. Pronto, explica Eu isso tô pra gente. convivendo com um estúdio Ou mal não? assombrado. A Sim, gente mas tá- peraí, eu acho que antes a gente precisa que você dê o telefone de novo, porque quando a gente voltar, a gente vai atender um monte de ouvinte, um monte. Uhum. Vai lá. Liga para nós aí no número 11 3171 0221 11 3262 4490. Se você ainda não curtiu essa live, curta nesse momento e confere aí se você está inscrito nos nossos canais. É isso aí, esse é o programa Sugar Daddies, a gente volta daqui a pouquinho. Vibe Mundial FM.